maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Estamos no primeiro domingo da Quaresma, iniciando esse tempo litúrgico, um tempo de reflexão, um tempo de rememorar os sofrimentos de Cristo por mim e por você. Um tempo de preparação para a Páscoa, sim, o domingo da ressurreição. A cor litúrgica que recobre os paramentos e as vestes é o roxo, simbolizando assim esse tempo de jejum e de conversão. Aproveite esse tempo para estar diante de Deus Todo-Poderoso. Saiba que Ele te ama e te amou tanto, a ponto de enviar Cristo a morrer em seu lugar. Como forma de adoração e também de preparação para cultuar esse Deus maravilhoso, ouviremos o prelúdio Aclamação Jubilosa de Lane Smith sobre a execução de Regina Lacerda ao órgão. Ouçamos. Em espírito de adoração e louvor a Deus, nos volvemos ao Altíssimo em oração. Senhor Deus, é com temor e tremor, com reverência e humildade, mas com profunda gratidão e intenso júbilo que adentramos a Tua santa presença. Afinal, é bom e agradável estar diante de Ti. Unidos em espírito e em verdade aos nossos irmãos, tomamos parte no culto que é Teu e o fazemos na mediação de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Bendizendo-te, exaltando-te, cantando-te a glória, evocando Tuas maravilhas, adorando-te, louvando-te como convém a nós, o Teu povo. Povo que escolheste por objeto do Teu amor, por herdeiros de Teus tesouros celestiais e que se regozija nesta Assembleia Santa. Afinal, boa coisa é cantar louvores a Ti, ó Altíssimo. Rogamos-te que recebas a nossa oração e acolhas as intenções do Teu povo, pois tudo a Ti ensejamos, no nome santo e mais doce do Teu Filho amado e unigênito, que é Jesus, o Salvador bendito. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, se tiver uma Bíblia consigo.
Abra comigo no livro dos Salmos, no Salmo de número 25, texto apontado pelo lecionário cristão para este que é o primeiro domingo do tempo litúrgico da Quaresma. Estamos abrindo juntos no livro dos Salmos, no Antigo Testamento, portanto, no Salmo 25, Salmo de Davi. Nele, leremos desde o versículo número 1 até o versículo de número 9. Livro dos Salmos, Salmo 25, do versículo 1 ao versículo 9, onde se lê assim, palavra dada por intermédio do salmista. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O salmo que acabamos de ler nos fala da bondade e da misericórdia de Deus. Isso nos faz pensar que nós carecemos demais dessas coisas. Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, se puder, ajoelhe-se, confesse ao Senhor os seus pecados e creia na misericórdia e na bondade de Deus. Faça isto neste momento. Senhor Deus, eterno Pai, o teu povo se dobra diante de ti, Senhor, pois reconhece em ti o Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, Deus Santo, Deus bendito, cujo nome deve ser aclamado em toda a terra. E ao nos olhar, Senhor Deus, nos reconhecemos pequeninos, mas não apenas pequeninos, falhos, pecadores. Por isso confessamos a Ti os nossos pecados e Te rogamos perdão. Ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a andar nas Tuas veredas. Ajuda-nos, Senhor, a fugir dos nossos próprios caminhos, para caminharmos somente nos Teus. Te agradecemos, pois o Teu ouvido está sempre disposto a nos ouvir, mesmo que seja para confessar os nossos pecados. Por isso Te agradecemos pelo perdão, pela graça e pela misericórdia. Ainda Te rogamos, Senhor Deus, que continue ao nosso lado. Venha em nosso auxílio nos momentos de dificuldade. A vida, Senhor Deus, que tantas e tantas vezes nos traz dissabores, mas nós cremos piamente que em todo o tempo o Senhor tem estado conosco. Por isso somos mais que vencedores. É a nossa oração com o coração contrito e cheio de fé, em nome de Jesus. Amém. Tenhamos mais um momento de introspecção e enlevo espiritual, ouvindo o tema Haja Paz na Terra, adaptado ao órgão, composição de Sy Miller e Jay Jackson, sendo realizada pela organista Regina Lacerda. Ouçamo-la.
Deus ama ao que dá com alegria. Sim, o nosso Deus, que tudo nos concede graciosamente, é também quem nos convida, exortando-nos: de graça recebestes, de graça dai. E atendemos ao seu chamado, tomando parte neste mover, na marcha de dedicação de dízimos e ofertas, no ato do ofertório, tradição tão cara à nossa liturgia reformada e protestante. Você participa conosco desta hora, servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a esta finalidade. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente e pode, por meio deles, fazer o seu Pix, depósito, transferência, tudo da forma mais prática e segura. Participe, envolva-se, seja uma bênção na vida da sua igreja, para que ela continue sendo uma bênção na vida de muitos também. Vamos orar e pedir a Deus que consagre com o seu poder os recursos que nesta hora entregamos aos cuidados da igreja. Senhor Deus, nós te bendizemos pelo dom que nos concedes de trazer dízimos e ofertas à casa do tesouro. Sabemos que não careces de nós, muito menos dos recursos de que podemos dispor. Sabemos ainda que tudo isto de que usufruímos, recolhemos antes das tuas mãos divinas, e tão somente do que é teu te damos. Exaltamos-te, pois és sobremodo amoroso, e concede-nos, portanto, este privilégio, que é nos vermos partícipes da tua obra santa. Suplicamos-te, Senhor, que continue sendo conosco, dando-nos, Senhor, provimento, mas, sobretudo, um coração generoso, voluntarioso e abençoador. Que jamais falte a dizimistas e ofertantes o sustento de todos os dias e que tenham sempre o coração posto na tua obra e as mãos prontas para o labor que é teu. Assim, rogamos-te que abençoes os recursos confiados aos cuidados da igreja, para que prosperem em tuas mãos divinas, servindo sempre ao cumprimento do propósito que é teu. Oramos no nome santo de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da igreja. Amém. Eu convido você a mais uma vez abrir comigo a sua Bíblia. Estamos abrindo juntos mais uma vez no livro dos Salmos, no Antigo Testamento, portanto. Porém, agora, no Salmo de número 51. E nele nós vamos ler desde o versículo 1 ao versículo 3. Estamos abrindo juntos as nossas Bíblias no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo 51, lendo o que consta do trecho que vai do versículo 1 ao versículo 3. Palavra que diz assim: acompanhe a leitura. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Adentramos o tempo litúrgico da Quaresma. É um costume bastante antigo este que a Igreja partilha de dedicar um tempo à preparação espiritual para a celebração daquela semana que é chamada Santa e que culmina no domingo da ressurreição, ou seja, a festa da Páscoa cristã, em que a Igreja revisita a história que nos fala da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, o Cristo Salvador. É um período em que somos muito particularmente convidados à introspecção e à reflexão. Um período em que somos confrontados com aquela dura realidade
que fez com que o Filho de Deus viesse a este mundo e, encarnando-se, sofresse toda sorte de agruras, padecendo terrível morte na cruz para nos salvar. Sim, estamos falando daquele problema decisivo que afeta toda a humanidade e que condensa-se na palavra pecado. Este é o tema que nos toca e que nos impulsiona a meditação no dia de hoje a partir do texto que acabamos de ler. Ele é evocativo, segundo a tradição judaica, de um pecado em particular. Conta-nos a tradição que Davi, o mais célebre rei de Israel, havia desejado a esposa de um de seus oficiais, a saber, uma mulher chamada Batseba, e urdiu um plano para que este oficial viesse a perecer, e então tomou a mulher que era sua. Este pecado que macula a história do célebre rei atormenta também a sua consciência e machuca o seu coração e o leva à atitude penitente e de confissão. E este salmo dá voz a este sentimento e evoca este episódio, mas não apenas a título de contar-nos uma história, e sim, antes, para encorajar-nos a esta mesma disposição de alma. Sim, o Salmo nos fala da realidade do pecado que nos toca a todos, nos fala da realidade de Deus, que é quem nos julga, e fala-nos do modo como Deus age para com o pecador e como nós devemos agir face a este problema. Vamos, portanto, apreciar o Salmo nos versos lidos e vamos hoje extrair lições preciosas de cada um destes. E tenho por certo que estas lições hão de abençoar as nossas vidas e nortear a nossa espiritualidade nesse tempo litúrgico que adentramos e doravante também. Fique com a sua Bíblia aberta e ao alcance das mãos, tenha o texto acessível, porque nessa hora vamos nos debruçar sobre o seu sentido. A primeira lição faço depreender do versículo inicial, e deste eu gostaria de destacar a primeira sentença. Diz o salmista: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. A Bíblia nos ensina que o nosso Deus é um Deus justo, que muito preza pela justiça e o direito. Para entendermos um Deus justo, carecemos de entendimento quanto à noção de justiça. Segundo o nosso senso comum, a noção de justiça está relacionada a uma certa proporcionalidade que reconhecemos entre faltas cometidas e penas decorrentes que são imputadas ao faltoso. Quando um faltoso é punido de maneira proporcional à falta que cometeu, entendemos que recebeu um julgamento justo, um justo juízo. Mas, ainda que reconheçamos que Deus é justo e que a noção de justiça passa por esta percepção de proporção entre faltas e penas, vemos também, segundo a Escritura, que este Deus justo, via de regra, prefere agir não com justiça, mas com misericórdia.
Sim, este Deus justo é também benigno e a sua benignidade se reflete muitas e muitas vezes em suas misericórdias. Ele é aquele que, a despeito de sua condição, que lhe permite julgar, opta por compadecer-se e outorgar perdão. Isto é maravilhoso demais aos nossos olhos e nos afeta de diferentes maneiras. Por um lado, descansamos no agir de um Deus que, a despeito do nosso pecado, não nos dá a paga que é devida. Afinal, segundo a sua lei, o salário do pecado é a morte, e, no entanto, pela graça que nos concede em Cristo Jesus, outorga-nos vida. Mas, por outro lado, esta percepção é também um desafio. Afinal, o Deus que age misericordiosamente para conosco demanda de nós que o façamos também e que exerçamos para com o nosso semelhante misericórdia qual a sua. A primeira parte do Salmo lido, portanto, seu primeiro versículo, ensina-nos algo acerca da justiça de Deus, que se realiza em ternos afetos, misericórdia e perdão, e nos exorta a vivenciarmos este perdão, descansando no cuidado divino e exercendo o ministério do amor. Mas o texto guarda-nos ainda outras lições, especialmente nos versos subsequentes. E é por isso que eu quero agora convidar você a apreciarmos o que nos diz o versículo de número 2. O versículo de número 2 traz a seguinte petição do salmista: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O salmista pede por uma ação absolutamente abrangente, completa. Há muitas coisas nas nossas vidas em que vamos tentando melhorar. E é natural e até salutar que façamos assim. Aqueles que estão empenhados por alimentar-se melhor e estão cuidando da dieta e tentando ajustá-la um pouquinho mais a cada dia. Aqueles que estão preocupados em beber um pouco mais de água, como prescrevem os médicos e profissionais da área da saúde. Aqueles que estão tentando praticar uma atividade física, se exercitar. A quem esteja investindo em estudos e capacitação. A gente está sempre tentando melhorar, crescer. E isto é bom porque nos faz marchar e marchar para frente. Mas há coisas em nossas vidas em que Deus nos propõe não melhorias, não consertos ou remendos, não pequenos reparos. Há coisas em nossas vidas em que Ele nos propõe começar tudo de novo. É nesse sentido que se dá a fala de Jesus a um homem chamado Nicodemos, que era muito douto em Israel e que está registrada no capítulo 3 do Evangelho de João. Disse Jesus a Nicodemos: Nicodemos, importa-vos nascer outra vez. Nicodemos não entendeu bem o que Jesus quis dizer e ficou assim incerto quanto ao sentido dessa proposição. Ele indagou: mestre, possível alguém sendo já adulto voltar ao ventre materno para que possa nascer de novo? E Jesus teve de lamentar: ah, Nicodemos, és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Estava Jesus falando da possibilidade que Deus e
tão somente Deus nos concede, por meio de seu Filho e no agir do Espírito Santo, de começar tudo outra vez. Muitos de nós carregamos mágoas e arrependimentos quanto a escolhas equivocadas, decisões ruins que tomamos no passado e que gostaríamos de refazer. Lamentamos conosco, dizendo: se eu pudesse, eu voltaria no tempo, voltaria atrás e faria tudo diferente. Mas quem pode fazê-lo? Bom, a bem da verdade, a Bíblia nos mostra que há alguém que é Senhor do tempo e da história, que é Senhor do tempo e da história das nossas vidas e que nos traz precisamente esta generosa oferta de graça. Sim, Jesus nos propõe nascer de novo e experimentar nele novidade de vida. Sim, fazer-se nova criatura mediante o agir salvífico de Deus, que tudo faz novo, com grande graça e imensurável poder. Sim, a partir de um verdadeiro encontro com Jesus Cristo, tudo isto se torna possível. E é neste sentido que o salmista está olhando para Deus e reconhecendo nele a possibilidade de um agir tão abrangente que o traduz em palavras assim, totalizantes: lava-me completamente, purifica-me. Há coisas em nossas vidas que precisam ser definitivamente removidas de nós, e outras que não fazem parte dela e que precisam fazer. E Deus é o único que pode realizar isto a contento, a fim de que experimentemos qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas e a vida plena, verdadeira, abundante que somente Ele tem para dar. Se no primeiro versículo aprendemos algo sobre a justiça e a misericórdia de Deus que se manifesta sob a forma do perdão, neste segundo versículo aprendemos algo sobre o poder de Deus que age na vida do pecador, libertando-o definitivamente dos grilhões do pecado, lavando-o por completo de toda a iniquidade. Mas o texto guarda-nos ainda um terceiro versículo e com ele uma terceira lição. E é, portanto, neste sentido que eu convido você a voltarmos o olhar para o verso de número 3. Diz-nos o salmista no versículo de número 3, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Há coisas que estão sempre diante dos nossos olhos e que, por estarem sempre ali, já não chamam mais a nossa atenção. Sim, vão se tornando elementos da paisagem indistintas das demais coisas que os nossos olhos captam também. As ruas do nosso bairro aqui em Copacabana, da nossa cidade do Rio de Janeiro, do nosso estado, do nosso país, do nosso mundo, estão lotadas de realidades desse tipo. Há tanta injustiça, tanta corrupção, tanta degradação moral, tanta violência, há tanta pobreza e tantos outros males que dela derivam e que já não nos perturbam, já não nos incomodam, de tal sorte que olhamos para todos eles e lidamos com os mesmos como se fossem meros dados de uma realidade que sempre existiu e sempre será deste mesmo jeitinho. Que grave coisa esta, quando o mal já não nos perturba, não nos escandaliza nem incomoda, não nos leva à indignação. Diz o salmista que o seu pecado está sempre diante de sua face. É Deus quem providencia para que as coisas sejam deste modo. Diz-nos a nossa sã doutrina
que é o Espírito Santo quem nos persuade acerca do pecado, escancarando-o perante os nossos olhos, acerca do juízo, da justiça e da necessidade de misericórdia e perdão. E se Deus tem colocado o pecado do salmista diante dos seus olhos, se Deus tem colocado o pecado diante de mim e de você para que o vejamos, não é para que nos habituemos à sua vista. Muito pelo contrário, é para que nos incomodemos, para que nos sintamos constrangidos e perturbados, para que nos escandalizemos e, indignados, assumamos atitude de mudança. Sim, o pecado aí está descortinado, manifesto, para que alcemos a altitude daqueles que se desprendem dessa miséria, movidos pelo desejo de arrependimento e conversão. Sim, o pecado agora está posto perante nós para que renunciemos a ele e acolhamos a maravilhosa graça salvífica de um Deus que nos lava com o sangue precioso de seu Filho unigênito e nos purifica de todo o mal. Aprendemos, portanto, lições valorosas a partir da leitura dos 3 primeiros versículos do Salmo 51, quanto à realidade do pecado e do pecador, quanto à realidade de um Deus que é juiz e quanto ao modo como ele age e trata esta questão e como perante ela nos posicionaremos nós também. Aprendemos com o versículo de número 1 que o Deus justo é também benigno, misericordioso e perdoador e nos convida a descansarmos na sua graça, mas a exercê-la também. Aprendemos no versículo de número 2 que Deus, mediante o seu poder, é quem nos lava e purifica completamente de nosso pecado e nos permite ser novas criaturas e vivenciar novidade de vida mediante um verdadeiro encontro com o seu Filho Jesus. Aprendemos, por fim, no versículo de número 3, que a realidade do pecado foi a nós manifesta no poder do Espírito Santo, não para que a aceitemos e banalizemos, mas para que a rejeitemos, acolhendo a graça de Deus e renunciando a toda sorte de mal. Que estas lições preciosas nos inspirem e alimentem durante todo este tempo litúrgico da Quaresma, mas que permaneçam também conosco por todo o tempo que virá, norteando a nossa caminhada de santidade e justiça perante a face de Deus, para a glória do Todo-Poderoso, o testemunho da sua santidade e a bênção de muitos. Que assim seja, em o nome do Salvador Jesus. Amém. Adentrando esse tempo de comunicações, nós queremos registrar a nossa gratidão pela participação mais que especial da organista Regina Lacerda, que é musicista da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Mas ela é uma conhecida de longa data da nossa comunidade. Já foi organista e também regente do coro A Ideia Moraes. Nós rogamos a Deus as mais ricas bênçãos sobre a vida dela e que o seu ministério seja sempre profícuo. E hoje a nossa Escola Bíblica Dominical estará iniciando o novo módulo de estudo para esse ano, o ano letivo de 2024. Agora, nesse semestre, nós versaremos sobre aliança no Antigo Testamento, um tema que percorre toda a Bíblia e nós estaremos vendo ele de acordo com o Antigo Testamento. Esteja aqui todo domingo às 9h30 da manhã. Será muito bom, serão temas maravilhosos e você conhecerá um pouco mais da Palavra de Deus. Então não se esqueça, dominicalmente aqui no templo às 9h30 da manhã, a nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje, às 18 horas, no culto vespertino, nós teremos a ministração da Santa Ceia do Senhor. Eu quero lhe convidar a estar conosco nesse momento tão especial na vida da Igreja de Cristo. Um momento de sermos abençoados pela ministração do sacramento. Esteja conosco hoje, às 18 horas, nosso culto vespertino.
Quero lhe convidar a fechar os seus olhos para orarmos juntos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração dominical. Feche seus olhos, falemos com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente. Amém.